Tá falando de sono? Quem dormiu bem? Dormiu bem, Everaldo? Eu dormi super bem essa noite. Você dormiu bem, Renatinho? Tô perguntando pros nossos cinegrafistas que você não vê. Dormiu bem? Guto, dormiu bem? Mais ou menos, mais ou menos. E as meninas da produção? Renata? Também não, mais ou menos. Ih! E a gente foi ver o povo na rua. Vamos ver quais foram as respostas. Andressa Elizabeth, conta pra gente. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu estou nas ruas para falar sobre um assunto sério. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, feito em 2023, revelou que 72% dos brasileiros têm algum distúrbio do sono, ou seja, um transtorno ou uma doença que impacta na qualidade do sono. E eu estou nas ruas para saber, você dorme bem ou tem problemas na hora de dormir? Não tenho dificuldade para dormir. Eu sempre durmo assim, em torno dos 9, 10 da noite, né? Essa é a minha rotina. Eu não sei se é porque eu vou dormir muito tarde, trabalho o dia todo, chego em casa, ainda tenho que fazer alguns afazeres, né? Aí você acaba tentando dormir, e quando você vai dormir, cadê o sono? Aí eu tento colocar uma música, fazer alguma coisa, mas a insônia sempre está presente. Tenho insônia, sou muito ansioso, eu tomo muito café e aí eu tenho um sono bem, como é que eu posso te falar, bem agitado. E isso te atrapalha no dia a dia? Atrapalha porque eu gosto de treinar de manhã e você tem que estar bem, né, preparado. Para poder estar preparado, você tem que dormir bem. Eu juro que eu tento, mas às vezes eu não consigo. Atrapalha bastante, que eu sempre acordo com preguiça, assim, e demora para eu acordar, pegar no tranco. Já procurou algum médico para saber por que você tem esse distúrbio? Não, eu só me medico por conta. E isso não te preocupa? Não, eu tomo remédio homeopático, assim, coisa mais tranquila, melatonina, coisa mais leve. O Rodolfo teve que procurar um especialista para resolver o problema da insônia. Eu acordava muito cansado, acordava algumas vezes durante a noite, de repente, e às vezes no susto, e depois voltava a dormir, mas no cansaço mesmo, sabe? Eu estava vendo que a qualidade do sono estava cada vez pior. Aí eu resolvi procurar um especialista, né? Assim que eu procurei um especialista, eles já me pediram alguns exames. Eu fiz 2 polissonografias. Na primeira, indicou a apneia, e daí a gente tinha que investigar o porquê dessa apneia, né? Então eu tive o diagnóstico de que as minhas amígdalas eram muito grandes, elas acabavam fechando durante a noite, e eu tinha essa dificuldade para respirar. Aí foi indicada a cirurgia de retirada das amígdalas. Esse eu já tinha mais de 30 anos e retirei as amígdalas. Depois da cirurgia eu fiz uma segunda polissonografia, que também indicou que eu ainda continuava tendo apneia do sono. Já era previsto, né? Eu tinha diminuído, mas ainda continuava. Aí foi indicado o uso do CPAP. O uso do CPAP, que é um aparelho que me ajuda na respiração. Intensifiquei os meus exercícios, né, em academia e tudo mais, porque isso ajuda também bastante no condicionamento e por consequência ajuda bastante também na qualidade do sono. Então isso foi melhorando cada dia mais. Hoje eu nem preciso usar o CPAP de maneira regular e a qualidade do meu sono melhorou muito. Olha, que demais. Gostei desse depoimento bem completo, né, do Rodolfo. E aí? E você? Se identificou com algumas das respostas? Gente, a insônia é uma queixa muito comum. Pode ter várias causas, desde hábitos ruins até problemas de saúde, né? Uma coisa que sempre me preocupou muito é que toda vez que eu sento no sofá com qualquer especialista de saúde, eu ouço: olha, para que a pessoa tenha qualidade de vida, para prevenção, para o tratamento de qualquer patologia, pilares da saúde: sono de qualidade, alimentação, exercício físico, cuidados com a saúde mental. E eu sempre pensava, mas como que as pessoas vão dormir bem? Tudo que elas mais querem é dormir bem. Ter o sono de qualidade é o sonho de todo mundo. Hoje eu entendo um pouco mais, mas a gente vai entender mais ainda com ele, que é especialista. Está em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. É pneumologista, médico do sono, querido na internet e já curou a insônia de muita gente. Dr. Gleison Guimarães, seja bem-vindo ao nosso Vida Melhor. Boa tarde.
Oi, Cláudia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né, dessa questão de saúde pública no Brasil. A gente sabe o quanto as pessoas sofrem com distúrbios do sono, e a insônia, indiscutivelmente, é um dos distúrbios mais comuns. A gente reconhece a insônia, por exemplo, na cidade de São Paulo, um estudo recente mostrou que 32% das pessoas têm queixas de insônia. Dentro desse grupo, 15% tem insônia crônica, ou seja, pessoas que têm queixas de insônia por mais de 3 meses, por pelo menos 3 vezes por semana. Então, é extremamente prevalente esse problema e a gente precisa realmente conversar sobre, né? A gente acabou de ouvir algumas pessoas que referem o uso, né, o uso de medicações, às vezes sim, né, fitoterápicos, outras vezes não, até mesmo de forma inadequada, porque não procuram um médico, porque não entendem que é uma questão de saúde que precisa ser vista e priorizada. Com Então, fico toda muito feliz certeza. pelo convite de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Nós que ficamos felizes com o seu sim para esse momento importante para todos nós. Eu gostaria de te perguntar, porque você falou assim, é um problema de saúde no Brasil. O brasileiro tem mais insônia do que as pessoas dos outros países pelo mundo? A gente se deparou recentemente por uma avaliação feita no Brasil em que nós somos um país de ansiosos, né? E aí a gente reconhece sim que a ansiedade ela tem um enlace enorme com a insônia, né? Não só a ansiedade, mas também a depressão. É, a ansiedade, a depressão e a sua ligação com a insônia, ela é extremamente íntima, né? Então, para a gente ter uma noção o quanto importante é isso, a depressão, por exemplo, é quase um marcador de insônia. Então, se eu tenho insônia crônica, eu tenho um risco muito aumentado, de até 3 vezes mais chance de evoluir com depressão durante a minha vida. Então, entende o quanto que é significativo a gente olhar assim para a saúde mental e perceber que é um problema de saúde que vai se comportar durante toda a minha vida. Então, se eu tive insônia crônica por um período da minha vida, eu corro mais risco de ter depressão. E é claro que a base fisiopatológica da insônia, da personalidade, né, das pessoas, das características das pessoas que têm mais risco de evoluírem para insônia, a ansiedade está sempre permeando esse indivíduo, a vida desse indivíduo, porque a insônia é uma doença do dia, né? A gente acaba achando que a insônia é um distúrbio do sono, claro, pela sua definição, sim, mas a gente não pode esquecer que muitas das questões relacionadas à insônia são secundárias, acontecem por conta dos nossos dias, da forma como nós vivemos os nossos dias. Então, a gente pode concluir que a ansiedade é uma das causas, uma das possíveis causas da insônia. Mas existem outras causas, inclusive como a gente viu em alguns relatos, né? Qual, além da ansiedade, é uma causa muito prevalente? A gente precisa entender que alguns distúrbios e algumas características da pessoa, né, como uma pessoa mais controladora, mais hiperalerta, uma pessoa que se preocupa com tudo, então está sempre vivendo na antecipação do problema, uma pessoa que tem baixa flexibilidade psicológica, a gente vai chamar isso daquelas pessoas que acabam se fundindo mais com os pensamentos, elas se preocupam mais com aquilo que pode acontecer. Então, algumas características da personalidade do indivíduo vão fazer com que ele tenha mais risco. Mas, além disso, outros problemas de saúde também podem favorecer a insônia. Então, doenças crônicas, né? Então, doenças cardíacas não compensadas, doenças respiratórias como asma, bronquite, enfisema, também podem favorecê-la. A própria apneia do sono, né, que a gente viu o nosso paciente falando exatamente o quanto que a COMISA, que é a associação da apneia com insônia, ou seja, COMISA significa comorbidade insônia com síndrome da apneia obstrutiva, por isso esse nome COMISA. Então, a apneia do sono, ela também pode gerar fragmentação do sono e é uma grande causa de insônia de manutenção. É aquela pessoa que dorme, mas ela acorda várias vezes durante a noite e não consegue se manter dormindo. Então, já a ansiedade, voltando um pouquinho, é mais uma causa de insônia de início de noite. É aquela pessoa que acaba se envolvendo com seus pensamentos ruminativos e entende que aqueles pensamentos que ela tem de controle, de necessidade de vigilância, de preocupação, são verdadeiros.
E aí a gente esquece, como num artigo recente que foi publicado, mostrou que 91,4% dos nossos pensamentos diários não acontecem. Mas esse indivíduo mais ansioso e que geralmente tem insônia para iniciar o sono, né? A gente vai chamar de insônia de início de sono, que é a pessoa que demora mais para começar a dormir, acaba geralmente sendo mais ansioso. Então, existem várias condições de saúde que podem favorecer e precipitar a insônia, e essas sim são as mais comuns, as mais frequentes, o que a gente mais vê na prática clínica. Existem tipos de insônia diferentes, né? Tem as pessoas que demoram para dormir, tem as pessoas que acordam no meio da noite e não conseguem retomar o sono, né? E tem pessoas, como você mesmo disse ainda há pouco, no relato do Rodolfo, que acordam a noite inteira. Agora, tem também aquelas pessoas que pensam que dormem, mas não dormem bem e acordam extremamente cansados. Tudo isso é considerado insônia? Sim, porque insônia, ela envolve, primeiro de tudo, a noção, né, a sensação da pessoa de ter qualidade e quantidade de sono adequados. A gente vai chamar de insônia quando essa sensação de sono não reparador, ela está atrelada a uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono ou um despertar mais precoce, ou seja, eu acordo bem antes do horário que eu gostaria de acordar. E isso me faz ter uma sensação de que eu não dormi bem. Eu fico com sono de dia, eu fico irritado, eu fico cansado, eu fico desanimado, eu tenho mais fadiga, eu tenho mais memória, concentração e atenção ruins, né? Eu tenho menor chance de participar de questões de convivência, porque eu fico sempre menos apto para qualquer coisa, porque a minha sensação é de sempre estar cansado. E uma coisa que eu acho que é legal também, Cláudia, é a gente lembrar que na investigação da insônia, quando a insônia é de manutenção, ela tem uma relação grande com a apneia, que é no caso do Rodolfo, por exemplo, e com a síndrome do movimento periódico de membros, que também vai ser feito o diagnóstico dessa insônia pela polissonografia. Mas, de uma forma bastante clássica, a polissonografia ela não é indicada para todo paciente com insônia. Então, isso também tem que ficar bastante claro para todos nós, né? É importante entendermos que nem sempre, quando uma pessoa chega com uma queixa de insônia, é necessário que ela faça uma polissonografia. Olha, essa é uma novidade para mim, porque eu achava que era o exame padrão ouro para detectar se a pessoa dormia bem ou não, né? Eu mesma já fiz polissonografia 2 vezes. Na primeira vez, confesso que por pura curiosidade para saber como que era o meu sono. Na segunda vez eu fui investigar para saber como é que estava, se roncava, se tinha apneia, porque a gente vai envelhecendo e aí também podem acontecer esses outros problemas, né? Até porque a gente vai perdendo colágeno não só na parte externa, mas na parte interna do nosso corpo também, inclusive nos nossos órgãos que envolvem aí o nosso sistema respiratório, né, doutor? Exatamente. Então isso é bem claro, porque é claro que a polissonografia ela vai fazer uma análise da qualidade do meu sono, ela vai fazer uma análise do meu sono mais superficial, de quanto que eu durmo mais profundo, se eu não tenho sono profundo, né, o N3 do não REM, o sono REM, ou se meu sono predomina lá no sono 1 e 2, que são fases de sono bem superficiais, que geralmente não me descansam. A polissonografia vai me dizer sobre a quantidade de vezes que eu desperto à noite, a quantidade de vezes que, lá no meu eletroencefalograma, né, que vai analisar a minha atividade cortical, né, no meu córtex cerebral, e vai me dizer exatamente quantas vezes. A gente tem pacientes que acordam 40, 50, 60 vezes por hora de sono. A polissonografia vai nos dar essa informação, e ela é valiosa, sim, mas ela não é fundamental para todos os casos de insônia, exceto, né, quando a gente entende que essa insônia tem uma causa secundária, que é na apneia obstrutiva, que é no distúrbio motor do sono, porque às vezes é uma pessoa que, por exemplo, tem um bruxismo, tem um ranger de dentes durante a noite toda, e ela acorda de manhã com a sensação de que não dormiu, e aí isso fragmenta o sono dela, e aí a polissonografia, que a gente vai vigiar a atividade do masseter, ela é interessante nesse caso. Então, assim, a polissonografia na insônia, ela é principalmente indicada quando existe uma suspeita de distúrbios do sono associados. Perfeito. Quando a pessoa chega no seu consultório, por exemplo, com a queixa de insônia para tratar a sua qualidade de sono, o que é que precisa ser visto logo de pronto, assim? Qual é a sua primeira questão?
Primeiro que nem tudo é insônia, né? A gente pode parecer ter insônia, às vezes não. Às vezes é um desajuste do ritmo biológico. A gente tem um ritmo circadiano, que é o ritmo que roda em torno de 24 horas para todos nós. Então, às vezes é um paciente que é vespertino e que adora a noite e que está tentando dormir às 19 horas. E ele não vai dormir às 19 porque o relógio biológico dele e a liberação de melatonina, que vai acontecer durante a noite na ausência do claro, vai acontecer sempre mais tarde. Então, se ele deita às 19, ele certamente vai ter uma tendência a demorar mais para iniciar o sono. Então, a primeira coisa é identificar o cronotipo dessa pessoa. Segunda coisa que eu falo muito é fazer um mergulho profundo naquilo que geralmente veio como uma história ou veio como um evento marcante. A gente pode chamar até de eventos clinicamente relevantes. É muito comum na insônia a gente ter essa coisa de que algo aconteceu na minha vida e foi depois daquilo que eu desenvolvi a insônia. Então, a gente vai ter esse fator precipitador e a gente precisa, sim, alinhar, né, exatamente quem foi esse precipitante. E dentro da insônia, do tratamento da insônia, da abordagem, né, aqui no consultório e quando eu falo em aulas, em congresso, bom, o que a gente sempre tenta trazer? Que na insônia existem 3 P's que precisam ser entendidos. Os 3 P's, que na verdade são 4 P's, são os seguintes. Primeiro, os fatores predisponentes. Então, assim, o que predispõe uma pessoa a ter insônia? As características da personalidade dela, predispõe a ter insônia, ser do sexo feminino, morar sozinha, né? A viuvez aumenta o risco de insônia, ter poucas conexões sociais. Então, tem vários fatores que favorecem a insônia. Doenças crônicas favorecem a insônia, esses são predisponentes. Os outros fatores são os fatores que perpetuam a insônia, ou seja, o que está perpetuando a minha insônia? Ah, é porque agora eu estou sem trabalho, ou porque agora eu estou muito apertado, né, financeiramente. Então, o que está te mantendo nesse ciclo, né, de preocupação, de ansiedade, de angústia? Então, esse é um segundo fator. O terceiro fator é esse fator precipitador que falamos, né? Então, qual é o fator que te precipita? Ah, é quando acontece alguma coisa, meu filho fica doente, ou quando minha mãe adoece. Ou seja, qual é o fator precipitador que, às vezes, ele se perpetua também e ele faz com que desencadeou aquilo tudo. Ou talvez um fator precipitador lá de trás, que aconteceu há 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, né, quando eu fiquei 20 dias internado com meu pai, como eu ontem atendi uma paciente que me descreveu isso. Gleison, a minha insônia apareceu depois que eu fiquei 20 dias no hospital com meu pai, né, e aí tudo ficou diferente depois daquele dia. E o quarto P são os fatores protetores, né? Ou seja, o que te protege da insônia? E a gente tem, principalmente, o que a gente vai encaixar na terapia, que é a base da terapêutica da insônia, que é a terapia cognitivo e comportamental para a insônia. Então, toda a psicoeducação, a pessoa precisa entender do sono, né? A pessoa precisa compreender que, poxa, tomar café depois das 15 horas atrapalha o sono. O uso de álcool atrapalha o sono. Tentar fazer uma atividade física mais vigorosa depois das 19, 20 horas pode atrapalhar o sono, principalmente se você for um matutino, né? Se for um cronotipo matutino. Então, várias questões de psicoeducação para entender sobre o sono, um pouco, para a pessoa começar a trazer isso para o seu dia a dia. Junto com a higiene do sono, que tem várias técnicas, né? Várias orientações. E junto com as técnicas cognitivas, né? Então, entender exatamente a reestruturar os pensamentos, né, que a gente vai chamar de reestruturação cognitiva, tentar minimizar as distorções cognitivas, as pessoas que têm muitos pensamentos disfuncionais, de que algo vai acontecer, de que eu fico muito angustiado por causa disso, e aí eu acho que se meu filho for estudar em algum lugar fora, vai acontecer alguma coisa de grave com ele, e aí eu já não durmo hoje, isso ainda vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos. Então, a gente tem as técnicas cognitivas, as técnicas comportamentais, que são muito relacionadas a controles de estímulo, né? Vamos tentar criar além de criar um ambiente melhor no quarto, para que se você acordar no meio da noite, não fica ali muito tempo, né? Dê no máximo 20 minutos. Se você não voltar a dormir, saia do seu quarto e faça
uma leitura de um livro, sempre à meia luz, né, sem luz direta sobre os seus olhos. Então, as técnicas comportamentais e, por último, as técnicas de relaxamento. Esse pacote é um pacote que a gente chama de TCCI, né, Terapia Cognitivo e Comportamental para Insônia, e que tem uma chance de eficácia que beira mais de 70% nos nossos pacientes. E, às vezes, minimiza o uso de medicação, por exemplo. Nossa, que maravilha. E olha, coincidentemente, conheço uma pessoa que foi sua paciente online e ela estava toda feliz. Ela falou: estou vendo que o Dr. Gleison vai ao programa amanhã, vou conhecê-lo pessoalmente. Eu falei: não, não vai não, porque a gente vai estar distante via Zoom, né? Mas é muito interessante porque aí ela também me contou os relatos do quanto ela melhorou. É possível fazer TCCI mesmo que online? Sim, a gente, né, entende que a gente precisa chegar onde o paciente está, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que a pandemia, uma das coisas que a pandemia trouxe, e essa foi, sem dúvida nenhuma, um acesso muito mais fácil à saúde para as populações que às vezes não tinham condições de acessar especialistas em sono, por exemplo, porque são muito poucos no Brasil ainda, já está crescendo bastante. Eu faço sono há 20 anos, mas tem muita gente que ainda não tem acesso a médicos do sono, a psicólogos do sono, a fisioterapeutas do sono. Então, é muito interessante saber que a opção da telemedicina, né, do teleatendimento, do atendimento online é muito possível. Aqui, por exemplo, na minha clínica, eu tenho uma terapeuta, uma psicóloga de TCCI, que faz TCCI para os meus pacientes, junto comigo, mas eu encaminho muitos pacientes que eu atendo pelo Brasil inteiro e eles fazem, às vezes presencialmente, porque eu tenho psicólogos de referência em São Paulo, tenho no Rio, né, principalmente nas grandes cidades, mas que precisam, idealmente, serem credenciadas pela Academia Brasileira de Sono e que tenham que, né, idealmente, ter a especialização em terapia cognitivo-comportamental para insônia, porque sempre agrega muito, porque é um mundo bastante grande para ser explorado. Ok. Bom, eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas que tenho certeza que as pessoas que estão em casa também querem perguntar, mas também vou abrir aqui para os nossos telespectadores perguntarem, tá bom, doutor? Claro. Então, você que está aí nos assistindo, se tem alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa, fique à vontade, através do nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Lá você manda pergunta, Dr. Gleison, lá de Macaé, responde aqui pra gente. A minha pergunta é a seguinte: é melhor ter insônia ou dormir por conta de um medicamento? Normalmente, um medicamento controlado. Então, olha só que interessante. O que a gente reconhece é que um sono induzido farmacologicamente, ele não vai ser igual a um sono natural, não induzido por medicação. Mas é claro que cada caso é um caso. Então, a gente precisa entender se essa pessoa que sofre com insônia crônica vem sem conseguir dormir, sem um sono reparador, a medicação ela precisa muitas vezes sim ser usada. O que a gente precisa ter atenção é de não usarmos medicações que não são opções ideais de escolha para insônia crônica. O que a gente percebe hoje é que muita gente acaba usando, por exemplo, a classe de benzodiazepínicos na insônia. E a gente entende que essa classe é uma classe com muito menos eficácia, né? A gente entende que os benzodiazepínicos, elas também podem gerar maior dependência, elas podem não ter o resultado esperado. O que a gente entende é que pacientes que usam benzodiazepínicos, como o diazepam, clonazepam, alprazolam, muitas vezes eles têm uma superficialização do sono. Quando a gente analisa a polissonografia desses pacientes que usam essas medicações, às vezes o que a gente percebe são ondas mais de vigília durante um sono mais profundo, ou seja, uma intrusão de sono superficial no meio de um sono profundo nessas pessoas. Mas a gente tem várias medicações mais recentes e mais consagradas que podem e devem ser utilizadas quando existe essa dificuldade para iniciar, manter ou um despertar precoce. Então, algumas classes terapêuticas
que são utilizadas e estão num documento bem recente, publicado pela Academia Brasileira de Sono em dezembro de 2023, que foi o nosso último consenso brasileiro de insônia, realmente traz para a gente várias medicações que podem nos ajudar e ajudar os nossos pacientes, né, a dormirem melhor. Perfeito. Você falou um pouco sobre a possibilidade da adicção, né, em medicamentos do tipo alprazolam, e você falou alguns outros, diazepam, enfim. Mas a gente também viu aí uma crescente epidemia no uso dos indutores do sono, como o Zolpidem, né? E que no começo era visto como inofensivo, não precisava-se nem de uma receita controlada. E muita gente, infelizmente, acabou abusando dessa substância e ficando adicto mesmo do Zolpidem, com malefícios na sua qualidade de vida. Como é que é a sua visão em relação a esse tipo de medicamento, doutor? As drogas Z, né, os indutores Z, os indutores do sono, elas são irmãs dos benzodiazepínicos. Elas têm um mecanismo de ação parecido e, inicialmente, o que foi, né, entregue para todos nós é que realmente a chance de dependência seria menor. Mas o que percebemos à medida que fomos usando as medicações é que elas também induziam dependência e adição. A ponto de realmente hoje entendermos que as drogas Z, né, esses indutores de sono, eles devem ser utilizados na insônia aguda. Então, a clássica indicação dessas medicações, elas têm sim na insônia aguda. Qual é o perigo disso? O perigo disso é aquela pessoa começar a usar, achar que sono é um botão de liga-desliga, né? Ou seja, não contemplar o sono, não entender que existe um preparo para o sono, por isso que a rotina é tão importante para que a gente durma bem. E aí decidir por um remédio que me faz dormir rapidamente. Ou seja, sono não é botão de desliga, né? Não é um off que eu desligo mesmo tendo um dia agitado, com exposição à luz até a hora que eu tento fechar o olho à noite, cheio de problema e trabalhando até as 11 da noite, que vai acontecer naturalmente. Então, sim um problema de saúde pública. A gente tem no Brasil 10% da população que usa benzodiazepínico, né? Algumas pesquisas mostram exatamente essa taxa preocupante, né, dos adultos usando benzodiazepínicos, e a gente percebe um absurdo aumento do consumo de drogas Z, desses indutores do sono, e aí o mais comum deles, né, porque foi o primeiro que nós trabalhamos aqui no Brasil, foi o Zolpidem, como sendo uma explosão de uso. Percebendo, então, que o que a gente precisa realmente é falar sobre isso, entender que é uma droga que vai gerar adicção, principalmente quando ela é usada de forma errada, e às vezes, muitas vezes, como automedicação. Que bom que a gente está podendo falar desse assunto, né? E levando esse conhecimento à população, porque, infelizmente, esse tipo de informação não chega a toda a população brasileira e ainda tem gente muito enganada em relação ao uso desses medicamentos, né? Você falou ainda há pouco sobre respeitar o ciclo circadiano de cada um, o ritmo de cada um, e algumas pessoas têm hábito mais diurno, outras mais noturno, mas eu já ouvi, gostaria de saber se é verdade, que a gente tem uma liberação maior de melatonina num período, não tenho certeza, mas que varia entre 8 da noite e 1 da manhã. É isso? Essa é uma observação bem legal. O que a gente percebe é que existe um gráfico que diferencia as pessoas. E esse gráfico de diferença é exatamente no matutino, no intermediário e no vespertino. Ou seja, o matutino, que é aquele que geralmente acorda mais cedo, e por volta das 5 da manhã ele já está acordado, hiperativo, ele ama a manhã, ele acorda com o sol, ele funciona muito bem de dia, mas por volta das 19 ele já está muito pronto para ir para a cama. E aí ele vai para a cama às 21. Que horas que essa melatonina é secretada? Ela começa a ser secretada antes do entardecer, ou no início do entardecer mesmo. Por quê? Porque ele já vai preparando para esse indivíduo que geneticamente, e claro, reforçado pelas questões ambientais, vai trazendo esse indivíduo para se constituir um matutino, que dorme cedo, por isso que ele acorda cedo. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para o outro extremo,
que é o vespertino, né, ou vespertino extremo, né, considerando que existe o matutino extremo e o vespertino extremo, e o intermediário, que é a maioria da população, esse vespertino extremo, ele geralmente começa a secretar melatonina muito mais tarde. Então, às vezes, existe secreção de melatonina sendo iniciada por volta de 10, 11, 10, meia-noite. Nesse indivíduo que é mais extremo da vespertinidade. Então, a média que a gente reconhece no indivíduo que é a maioria da população, que vai ser esse intermediário, que não vai ser nem matutino nem vespertino, é que a gente comece a ter uma secreção de melatonina por volta de 7, 8, 9 da noite, em torno de 20 horas. E esse pico de liberação vai acontecendo durante a noite, por volta das 3, 4 da manhã, que é inclusive quando existe uma menor temperatura corporal. Olha que interessante isso, nosso corpo é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e fez tudo dessa forma arquitetada, né? Por quê? Porque a gente entende que existe a secreção de uma série de hormônios que são mediados pela liberação melatoninérgica, pela liberação da melatonina nesse pico de noite. Então, nesse indivíduo normal, né, vamos colocar normal como sendo esse indivíduo que é a maioria, né, do intermediário, ele vai ter esse pico por volta do meio da noite, e aí vai haver a enxurrada de hormônios que acabam acontecendo, como o GH, né, os hormônios tireoidianos, a prolactina, hormônios reguladores dos hormônios sexuais, e hormônios que têm relação com o apetite, né, grelina, leptina, que também melhoram a ação da insulina, ou seja, uma série de testosterona, que também é secretado mais na segunda metade da noite. Então, quando um sono é bom, a gente tem recompensas. Quando a gente está alinhado ao nosso relógio biológico, aí a gente tem mais recompensas ainda. Que maravilha! Vocês que estão em casa acompanhando esse bate-papo com o Dr. Gleison estão entendendo a importância do sono, né? E se a gente não dorme bem, a gente não consegue a liberação de tantos hormônios que fazem com que a gente tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Agora, qual é a relação da secreção de melatonina com a luminosidade? Eu já até ensinei aqui aos meus telespectadores a cobrirem as luzinhas do quarto, porque eu, por exemplo, entendo que é muito importante que deixe tudo escurinho, mas eu gostaria de saber se, inclusive, usar óculos escuros no fim do dia, em lugares que tem muita luminosidade, baixar a iluminação da casa, vai favorecer essa secretação de melatonina. Assim, a gente tem a liberação de melatonina à medida que a gente tem a ausência de luz, né? Quanto menos luz, mais a melatonina vai ser liberada. Então, a gente tem todas as glândulas muito mais prontas para a atividade, né, secretória, né, para secretar, para liberar essa substância que é tão importante, porque também tem ação antioxidante, né? Ela tem ação regulatória mesmo, com outros hormônios, e depende muito da luz. Então, o que eu sempre comento e falo aqui, eu tenho uma luz grande aqui do meu lado, então eu falo, olha, durante a noite o ideal é que a gente já chegue em casa com uma luz assim, né, que fique mais escuro. Por quê? Porque a gente precisa voltar ao tempo em que morávamos nas cavernas. Ou seja, a gente precisa respeitar a luz. Respeitar a ponto de entender que quando eu acordo, que eu tenho que ter a máxima exposição luminosa, até para marcar o meu relógio biológico, para que naquela hora que eu acordo, eu tenho realmente exposição à luz e eu estou pronto para a vida. E à noite, à medida que o sol se põe, a gente deve se pôr junto. Então é importante que a gente não tenha exposição luminosa intensa no período noturno. Isso é fundamental. A gente precisa entender isso, por isso que não dá para ficar no celular grudado até o último minuto do segundo tempo. É verdade. Doutor, eu adoraria conversar muito mais, mas eu quero te fazer um convite, mas também não vou aceitar um não como resposta. Quero que você venha pessoalmente. Eu sei que de Macaé a São Paulo não é tão fácil assim, mas tenta vir até aqui para a gente bater papo e ter um tempo maior ainda e interagir também com os nossos telespectadores. Já recebi algumas pessoas maravilhosas aí de Macaé e vai ser um prazer recebê-lo também, combinado? Alô, doutor? Combinadíssimo. Ah, caiu não? Oi. Oi, você me ouviu, né?
Te ouço. Não, tá combinadíssimo. E assim, uma sugestão, Cláudia, que eu quero fazer, assim, se ainda dá tempo, né? Eu escrevi um livro que é um livro específico para as pessoas aprenderem sobre o sono, entenderem mais sobre o sono, com várias técnicas, inclusive, com várias sugestões de rotina, de vida, porque aquilo que a gente falou no início, né, que você já colocou brilhantemente, que a gente é durante o sono o que a gente faz durante o dia. E aí esse livro foi publicado pela editora Gente, que é uma editora reconhecida no Brasil, uma editora maravilhosa, com um grupo maravilhoso que fez esse trabalho, com a minha mestre Roseli Boschini, e o quanto que esse livro é exatamente tudo aquilo que eu entendo como um cuidado maior para que as pessoas olhem para o sono como sendo o principal pilar de saúde, porque o sono é realmente uma necessidade biológica essencial que a gente precisa respeitar e não dá para negociar ele com nada. Perfeito, muito obrigada. Eu vou passar aqui os contatos do doutor. Muito obrigada, doutor Gleison. Ele está no Instagram como Dr. Gleison Guimarães. Entra lá no Instagram, segue agora, já deixa um recadinho, Dr. Gleison Guimarães, porque você vai aprender a dormir bem, vai levar o seu sono a sério. E você que está em Macaé, no Rio de Janeiro, aliás, um grande abraço para todos os macaenses. Eu passei muitos momentos incríveis e inesquecíveis aí em Macaé, viu, doutor? Tenho familiares, pessoas muito amadas que moram aí em Macaé. Tinha casa de praia em Rio das Ostras, que é aí pertinho. Então, tenho uma relação afetiva com Macaé. Então, um abraço bem forte para todos os macaenses. Ele está na Rua Velho Campos 227, no centro, mas você pode marcar a sua consulta através do WhatsApp 22 988 43 90 25. 22 988 43 90 25. Muito obrigada! Obrigado, Cláudia. Fico sempre à disposição de vocês. Até a próxima. Te aguardo aqui. Obrigada. Tchau, tchau, doutor.